Queridos, eu até achei, não posso falar coincidência, porque nós cristãos não trabalhamos com coincidência, mas foi uma cristocidência, porque eu vinha no caminho para cá, questionando com o Senhor. Claro, nós pregadores e pastores sempre temos que ter alguma palavra, pelo menos 2 balas na agulha, né? Como diz a expressão. Sempre tem que estar preparado, tem que sempre estar. E eu vinha ali questionando com Deus qual mensagem nós iríamos falar aqui essa noite. E eu estava, quando cheguei ali na igreja, na frente da igreja, eu parei no carro e o Senhor me direcionou para o livro de Marcos capítulo 8. E aí o pastor fez a leitura justamente no livro de Marcos, no capítulo 8, e o interessante é que ele leu até o versículo de número, deixa me ver aqui, ele leu até o versículo de número 33, e o texto que Deus me colocou no coração foi o do 34 em diante. A leitura de hoje já estava marcada desde a semana passada, o pessoal sabe. Na saída de casa eu não dei. A leitura já estava marcada desde a semana passada. O pastor disse que na hora que ele saiu de casa, o Espírito Santo comunicou com ele lá que era para ele ir até o 33 e disse para mim no carro que era para ir do 34 em diante. Esse Deus é tremendo. Amém, queridos? Quantos podem glorificar a Deus por isso? Tudo está interligado. A vontade de Deus é soberana e eu gosto quando Deus manda uma palavra revelada. Não é falta de preparo na mensagem não, porque os irmãos já nos conhecem, sabe que o Senhor Deus sempre tem nos dado uma palavra, a gente tem sempre meditado, preparado alguma coisa, mas é gostoso demais quando vem algo diretamente de Deus, e aí o pregador também não sabe o que vai acontecer, e o pastor também não entendeu, porque na verdade ele teve que mudar a mensagem, a leitura devocional para o culto da noite. Então eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia novamente no livro de Marcos capítulo 8 e o verso de número 34. Vamos fazer aqui a continuidade da leitura devocional para o culto da noite que o pastor fez, e eu queria meditar aqui nesse texto da palavra do Senhor nosso Deus. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, o tema, a epígrafe do texto, ela diz assim, cada um deve levar a sua própria cruz. Pelo menos na minha, a NVI, né, a Nova Versão Internacional, ela diz assim, cada um deve levar a sua própria cruz. E o texto diz: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Em algumas Bíblias está, esse a ganhará. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo todo, se perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai, com os santos e os anjos. Amém? Querido, eu quero falar nessa noite sobre perdas. Eu preguei aqui sobre, eu lembro cada mensagem que preguei aqui na igreja. Eu preguei aqui sobre a volta de Jesus, a última trombeta, acho que foi uma das primeiras mensagens que eu preguei. Depois nós falamos aqui sobre a viúva, né? Haverá um milagre na sua casa, nós pregamos no culto da família. Depois nós pregamos aqui também sobre o tema jogue a capa fora, que falava de Bartimeu, quando ele lança sua capa para poder
seguir a Cristo. Depois nós falamos aqui sobre Galgal, a glória revolvente de Deus, e falamos sobre as 4 glórias, Shekinah, Doxa, Galgal, e sobre a glória Kadosh. Depois, na última vez que estive aqui, nós pregamos sobre o tema perdão. Falamos aqui sobre perdão, mas antes do perdão, falamos sobre deserto. Quem lembra aqui das mensagens, algumas mensagens que nós pregamos? Glórias a Deus. Você vê que eu preguei e lembro mais do que alguns irmãos. E hoje eu quero falar sobre perdas. Quero falar hoje sobre perdas. Por que falar sobre perdas? Porque nós temos a responsabilidade e a incumbência de pregar aquilo que vivemos. E nós estamos vivendo a nível mundial, já há 2 anos passados, praticamente, tempos de perdas. As perdas, elas têm trazido lições importantes para nós. Enquanto alguns estão vendo a situação como uma perda de controle, eu entendo que tudo ainda está sob o controle e o domínio do Criador. Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. Nada pegou Deus de surpresa. Deus, aleluia, não fez uma conta que não fechou. Tudo estava simetricamente organizada, planejada e organizada da vontade do soberano. Quantas pessoas deveriam morrer, ou deverão morrer ainda, está dentro de uma matemática divina. Nada do que está acontecendo foge do planejamento de Deus. É tão verdade, senhores e senhoras, que tudo que está acontecendo está intrinsecamente dentro da palavra de Deus. Nós estamos vivendo tempos difíceis, como Paulo falou, vivendo tempos de frieza espiritual, vivendo tempos de falta de amor, vivendo tempos de perda. Estamos vivendo, aleluia, o período que Jesus chama de os últimos dias e períodos de tribulação, nos quais a própria Bíblia vai falar que nós passaríamos por guerras, por tremores, passaríamos por terremotos, por maremotos, passaríamos, aleluia, por pais matando filhos, filhos matando pais, e nação contra nação, e reinos contra reinos, e aí ele ainda diz que haveriam doenças ou pestes que não haveria curas. Os irmãos, eu não quero ser pessimista, mas assim que passar a pandemia que nós estamos vivendo, virão outras. Os vírus nunca deixarão de existir, porque são organismos que estão na natureza, que estão sendo feitos dentro de laboratórios. Alguns deles já foram planejados, outros foram acidentes científicos. Mas a verdade é que nós estamos sendo desafiados todos os dias a lidarmos com coisas que não estávamos preparados para lidar. Porque nós nascemos e nascemos preparados para ganhar as coisas. Desde pequeno, nós somos treinados psicologicamente pelo ambiente, por tudo que nos rodeia, a sempre ganharmos, a lucrarmos, a obtermos. E as perdas, elas não, aleluia, nos foram ensinadas. Embora o ganho foi ensinado de maneira pedagógica para nós, a perda é nos ensinada de maneira prática. Porque nós só reconhecemos que estamos preparados ou não, quando passamos por determinadas situações de perdas. E quando eu falo de perdas, eu estou falando de perdas em todos os níveis. Estou falando de perdas financeiras, estou falando de perda da saúde, estou falando de perdas familiares, de entes queridos, perdas de emprego. Mas a verdade é que
existe uma estrutura na perda, e a perda tem um padrão. A perda, ela é igual em todos os âmbitos, e ela vai gerar sentimentos iguais em todas as situações. Quando perdemos, nos frustramos, nos tornamos incapazes. Quando perdemos, aleluia, nós nos entristecemos. Olha só os sentimentos que vão começando a acumular dentro de nós, quando nós vamos perdendo coisas. Nós começamos a sentir a impotência da vida e dizer, eu não sou nada. E começamos a achar em nós incapacidade. E aí é que vai entrar o evangelho do capítulo 8 e do versículo de número 34. Porque Cristo não vem nos ensinar a ganhar coisas, Ele vem nos ensinar a perder coisas. Ele nos ensina que as perdas são necessárias, que as perdas são importantes. Ele nos ajuda a valorizar as perdas. Parece complexo isso para entender, parece um irônico de entender, parece até, irmãos, um contraditório. Isso é uma psicologia, é uma chamada de psicologia reversa. Nós chamamos isso na psicologia de psicologia reversa, porque Jesus diz assim, quem quiser ganhar, perde, e quem quiser perder, ganha. Jesus está dizendo assim, ó, quem quer me seguir, tem que estar pronto para morrer. Você vai encontrar diversas figuras na Bíblia Sagrada, de homens e mulheres, que vivenciaram grandes perdas. No entanto, queridos e amados irmãos, as perdas não fizeram deles, aleluia, fracassados. A perda fortaleceu a fé, fortaleceu a confiança, fortaleceu o relacionamento deles com Deus, fez com que eles se tornassem homens fortes ao ponto de serem, aleluia, citados na Bíblia Sagrada como vencedores. Então eu aprendo a primeira lição aqui essa noite, que quando perdemos, a Bíblia nos diz que estamos ganhando. Paulo vai dizer, amados irmãos, Paulo vai dizer, eu não tenho a minha vida como importante, porque para mim o mais importante é viver para Cristo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Como é que pode a inversão, como é que pode essa complexidade da palavra de Deus, de dizer que quando eu morro, é que eu estou saindo no lucro? Satanás achou, os judeus acharam, os fariseus acharam, os sacerdotes acharam, o sumo sacerdote achou, que ao matar Jesus, faria dele um derrotado e faria do cristianismo extinção. Porém, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, foi decretada a grande vitória e a humanidade conheceu o evangelho através da cruz, a morte que gerou vida. Quantos estão aqui essa noite porque morreram? Levante as suas mãos esta noite. Precisamos perder para ganhar. Olhe para o teu irmão, por gentileza, e diga para ele, tem que perder. Diga, tem que aprender a perder. Tem igrejas por aí que estão pregando sobre ganhos, igrejas que ensinam sobre lucros, igreja que está fabricando pessoas que não conseguirão continuar a caminhada, porque lá na frente sucumbirão à força do evangelho, porque o evangelho vem mandando você abrir mão de coisas e perder coisas, para que você possa ganhar coisa mais importante, que é a salvação e morar na glória com o Senhor Jesus. As promessas de Cristo, elas têm a ver com abrir mão de coisas. O problema maior de alguns evangelhos, eu já falei isso aqui em outras ocasiões, é que o evangelho que estão pregando por aí fora, pastor Gerardo, pastor Pinheiro, demais irmãos, é um evangelho que diz assim, ó, se você não tem, você não é abençoado. Se você não consegue, é porque Deus não está se agradando de você.
Você precisa ter, porque as pessoas precisam ver para crer. E Cristo chegou para Tomé e disse: Tomé, bem-aventurados são os que não viram e creram. E no livro de Hebreus diz: e todos estes alcançaram a promessa sem tê-la visto, mas vendo-as de longe, confessaram que eram estrangeiros em terra alheia, porque Deus já os preparou uma morada no céu. Que coisa boa! Enquanto tem gente almejando vida boa aqui na terra, enquanto tem gente juntando riquezas aqui, enquanto tem gente juntando tesouros aqui, o Evangelho vai nos ensinando que quanto mais perdemos aqui, quanto mais abrimos mão aqui, quanto menos vem em nós aqui, mais ajuntamos lá, mais preparamos a nossa mansão, mais estamos lucrando na glória. A Bíblia diz, aleluia, não vos preocupeis com o que haveis de vestir, com o que haveis de comer, como beberemos, como no que nos vestiremos. A Bíblia diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu acho que de todos os apóstolos, perdoe-me um pouco do cansaço, irmãos, eu peguei Covid 2 vezes, então sou um vencedor. E ficamos bastante tempo sem pregar, não foi, irmãos? Não tinha igreja para a gente pregar. E aí, a gente está voltando agora. Eu acho que é a segunda igreja depois da pandemia que eu estou pregando, viu? Mas veja bem, Pedro é uma escola teológica de ensino sobre perdas. Pedro, irmãos, nos ensina tantas lições fantásticas. E uma das lições, geralmente as lições dele é compartilhada com Jesus. Parece que Pedro e Jesus, eles se completam na hora que eles vão nos ensinar alguma coisa. Porque Pedro chega para Jesus e diz: Senhor, eu tenho embarcações, tenho funcionários. Tem gente dizendo assim: não, Pedro era indouto, era um burro, aquele condenado não sabia nada. Ei, Pedro era rico. A história, Papias, um dos grandes escritores do Evangelho, vai dizer que Pedro era um homem que tinha muitas posses na Galileia, perto do lago de Genezaré, onde Pedro tinha suas embarcações. Pessoas empenhavam embarcações de Pedro para trabalhar. E Pedro, há quem diga que quando ele seguiu a Jesus, ele ainda pensou em deixar os negócios lá por ali, para que ele depois, numa situação de necessidade, voltasse. Mas a verdade é que quem quer seguir a Jesus, não pode olhar para trás. Quem quer seguir a Jesus, tem que estar pronto para fazer uma troca. Quem quer seguir a Jesus, precisa estar preparado para perder alguma coisa, porque seguir a Jesus nos vai fazer perder coisas. E Pedro chega para Jesus e tenta negociar com ele como um grande negociador. Ele era um negociante. A história diz que Pedro, ele batia com pedras, mandava bater com pedras nos peixes, antes de vendê-los. Sabe por quê? Porque todos os dias os romanos iam lá, para pegar os melhores peixes, para levar para a mesa do governador, e para mandar para o imperador. E Pedro era tão mão de vaca, miserável, e vocês vão ver nos textos da história de Pedro, que Pedro o tempo todo só está pensando no vil metal, é o tempo todo pensando em dinheiro. Ele fala para ele: Senhor, tem que pagar um imposto para César. Aí Jesus pega a moeda e diz assim: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Senhor, estão querendo pedir estão pedindo as de dracma, Senhor, que é para a gente. Vai na boca do peixe que tem uma moeda lá, e você vai pagar a sua e pagar a minha. Então Jesus o tempo todo está ensinando Pedro que as coisas não valem a pena, que o que ele tem para oferecer para ele é muito superior. Aí Pedro chega para Jesus e diz: Senhor, se eu te seguir, olha só o texto, o que eu ganho? Senhor, eu quero saber qual vai ser a margem de lucro.
Eu não posso sair seguindo alguém sem sequer saber se há seguro para que eu possa abrir mão da minha... Para mim abrir mão de algo que eu tenho grande, que eu cresci, que eu criei, que eu investi, eu preciso saber se o que eu estou recebendo de oferta é maior do que o que eu estou deixando. Aí Jesus disse: Pedro, nesta vida eu te ofereço 100 vezes mais. E tem mais, de quebra, na garantia, no porvir, eu ainda te dou a vida eterna. Aí Pedro bateu o martelo e disse: ei gente, pode ficar com os barcos para vocês e os peixes para vocês. Fui! De fato, queridos, a história vai relatar no final da morte de Jesus que Pedro assume responsabilidades que realmente foram gigantescas. O líder da igreja, Jesus disse para ele, entre todos os discípulos, Jesus disse: é você que eu quero na liderança. Está aqui, você controla o resto, você vai mandar nessa obra, a obra vai para frente, eu sou contigo, Pedro. E quando você se converter, confirma aos teus irmãos. E o Espírito Santo desceu sobre Pedro, e nas pregações de Pedro as almas aceitavam a Jesus, e batizava-se o Espírito Santo através das suas orações. A Bíblia diz que até a sombra de Pedro, quando passava no lugar, curava doentes. Obrigado, pastor. Mas para que Pedro se tornasse uma grande liderança, ele precisou perder coisas. O problema da gente é que a gente fica preso às ofertas que esse mundo nos faz. Eu já contei aqui para os irmãos, já vou finalizar. Eu já contei aqui para os irmãos a história do menino que o pai deu 2 moedas para ele. Disse: meu filho, vou lhe dar 2 moedas. Uma é sua e a outra é de Deus. Leve para a igreja. E o menino estava andando na rua, e daqui a pouquinho ele tropeçou numa pedra e a moeda caiu. Quando a moeda caiu, o menino olhou para a mão dele e disse: ai, graças a Deus. Papai, perdi uma moeda. Disse: foi mesmo, meu filho? Foi pai, eu perdi a moeda de Deus. Ninguém quer perder o que é seu. O outro foi para o pai, deu uma moeda para ele, e ele foi no banheiro. Chegou no banheiro lá, acho que o bichinho foi urinar, não sei o que fez, que a moeda caiu dentro do vaso sanitário. Pegou a mãozinha dele pequenininha, né, olhou lá para dentro e disse: essa moeda não vai ficar aí não. Crianças, vocês não sabem como é que é, né? Não tem juízo não. Botou a mão dele lá dentro e segurou a moeda. Quando ele segurou e puxou, a mão ficou. Passou o dia todinho dentro do banheiro. E o pai: cadê esse menino que não aparece? Meu filho, ele entrou no banheiro, até agora não saiu. E o homem chegou lá dentro do banheiro, e quando foi ver, a mãozinha do menino lá presa. O que foi, meu filho? Pai, a moeda caiu dentro do vaso sanitário, pai. E eu fui puxar e não sai. E o pai dele disse para ele: abra a mão da moeda. Mas pai, eu não posso. Ele disse: qual é mais importante? A moeda ou a sua mão? Ele disse: a mão, pai. Ele disse: então abra a mão da moeda. E ele deixou a moeda aí e a mão dele voltou. O problema da gente é que a gente nunca quer perder o que é nosso. Somos mais fiéis a nós do que a Deus. Fiéis ao que queremos, ao que desejamos, ao que planejamos, do que aquele que nos dá, pela fé, tudo o que precisamos. Você acha que você consegue as coisas porque você é forte, porque você é bom, porque você estuda, porque você se prepara? Não! Você só tem porque Deus permitiu, porque Deus te deu, porque Deus proporcionou, porque as portas se abriram, porque Ele abriu. Aleluia! As pedras nos ensinam. Ninguém acerta, ninguém aprende ganhando. Os lucros não nos ensinam nada. Ganhar não é pedagógico, queridos. Ganhar é consequência.
Mas perdas são pedagógicas. As perdas nos ensinam a refletir. Porque quando nós perdemos, nós olhamos para dentro de nós. Ficamos sensíveis. Quando fracassamos, a gente diz, puxa vida, como é que foi que eu fiz isso? E a gente começa a refletir como fazer para não perder outra vez. Certamente, quando a gente perde a primeira vez, a gente aprende e a gente perde menos depois. Mas é preciso abrir mão, preciso perder. E Jesus vai dizer aqui, que qualquer um que tiver empenhado em salvar a sua vida, vai lutar de maneira inútil. Ele está inutilizando esforços para salvar a vida. Porque ele diz assim, olha, qualquer um que quiser salvar a sua vida, perdê-la. O evangelho aí ensina aí fora, as igrejas aí, que estão ensinando o evangelho dos ganhos, está criando crentes doentes, fazendo com que as pessoas parem de pensar mais no céu e comecem a pensar mais na terra, e vão se ajuntando os tesouros, e vão se acumulando coisas. E o Covid veio para nos ensinar que ninguém é melhor do que ninguém, que ninguém é maior do que ninguém, que a riqueza não adianta nada. O presidente do Santander, o dono do Santander, do maior banco é um banco espanhol, mas o maior banco da América Latina, porque ele se expandiu aqui na América Latina, na América do Sul, nas Américas, o maior banco, o homem era rico, poderoso, e morreu de Covid, e a filha dele mandou uma nota para todos os correntistas, e para todo mundo que conhecia o Santander, dizendo, meu pai tinha todos os recursos, os melhores médicos, os melhores aparelhos, a maior tecnologia, muito dinheiro, o terceiro homem mais rico do mundo, mas o que ele mais precisava era de graça, e ele não tinha. Ele morreu precisando de oxigênio, que a gente sente assim, no ar, que Deus nos dá de presente, de graça. Levante a sua mão esta noite, adore a Deus, adore, glorifique ao Senhor. Deus está nos dando esta noite o privilégio de pensar nas coisas que são de cima, porque as coisas que são de cima são eternas, daqui da terra são passageiras. Levante a sua mão e adore a Deus esta noite. Perder faz parte da vida. Jesus nos disse, quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la, mas quem perder a sua vida, acha-la. Ele foi um exemplo. Ele perdeu a vida dele para nos dar vida. Olha que tremendo. A morte que gerou vida. Ele perdeu a dele para que nós. Aí alguém chegou para Jesus e disse assim, você não sabia que eu tenho poder para tirar e para dar? Você sabe quem eu sou? Sim, eu sou Pilatos. Ele disse, você sabe quem eu sou? O senhor é Pilatos. Ele disse, o senhor é conhecido como o rei dos judeus. O meu reino não é daqui, meu senhor. O meu reino é lá de cima. Então o senhor só está me dando a chave para entrar na minha casa. E vou dizer uma coisa para o senhor. Nenhum poder lhe seria dado se do alto não lhe fosse dado. O senhor só está me dando o direito de ir embora, porque papai do céu autorizou que eu chegasse lá agora. Porque senão, aleluia, parece que eu vejo, naquele momento ele pensando, quando eu estava no jardim do Getsemane, vieram para prendê-lo, aí Pedrão, sempre Pedro, pegou a espada, cortou a orelha do Malco, tirou o direito do Malco de ser sacerdote, e aí Jesus pegou a orelha, botou de volta e disse, guarda a espada, Pedro, ou não sabe que eu tenho poder para dar ordem a mais de 6 legiões, para que elas venham aqui nesse momento me defender, mas compete agora, para que eu seja entregue, para que depois eu tome a minha vida de volta.
Olhe para o teu irmão e diga: é importante perder agora, para ganhar depois. Eu não considero as perdas como perdas, eu considero como livramentos. Ah, mas eu perdi aquela moça que eu amava. Deus te deu livramento. Ah, mas eu perdi aquele carro. Deus te deu livramento. Ah, mas aquele emprego. Foi Deus que te deu livramento. E a gente vai aprendendo, amém? Está vendo como a gente vai aprendendo com as perdas? Alguém diz assim: mas rapaz, você perdeu o emprego daquele. Assim, não perdi não, meu filho, foi Deus que tirou. Se Deus tirou é porque era para tirar, era da vontade dele, estava na hora. Pastor, cite aí nesses 5 minutos que o senhor tem, pessoas na Bíblia que perderam e ganharam muito mais. Jó perdeu tudo, sobrou nada, só aquela peste daquela mulher dele. Aquilo era uma peste. Me permita, pastor, aquela mulher não prestava para nada, porque uma treva daquela para dizer amaldiçoa o teu Deus e morre, ela diz: não ama a Deus e não amo você. Eu lá quero uma mulher, já pensou, irmão, dormindo com o inimigo. Era a mensagem que eu poderia pregar, irmãos, dormindo com o inimigo, é o tema da mensagem. Todo dia acordar do lado de um satanás daquele, meu irmão. A mulher, irmão, se Deus não tivesse provado Jó, ela era a prova. Jó olhou para ela e disse: tá louca, Deus deu, Deus tirou. Aceitaste tudo que era de ganho com prazer, não foi? Agora na hora da perda tu não quer aceitar. Bendito seja o Senhor. Aí outro versículo ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim dos dias se levantará sobre a terra. Em outro texto ele diz: ainda que ele me mate, eu nele confiarei. Aleluia. Oh, aleluia. Abraão deixou Marduque, Abraão deixou Azera, Abraão deixou os deuses dos seus pais lá dentro, aleluia, daquela terra cheia de tantas idolatrias. Abraão abriu mão de toda a sua estrutura familiar, e Deus disse para ele: Abraão, sai da tua casa, do meio da tua parentela e da terra de seus pais. Senhor, é difícil essa ordem que o Senhor está me dando, porque geralmente a gente troca coisas, ninguém quer perder, as pessoas querem fazer trocas, e ali, no dia a dia, nós estamos o tempo todo negociando com Deus, porque não queremos perder. Aí a gente fica dizendo: Deus, se o Senhor fizer assim, eu faço assim, mas se o Senhor fizer desse jeito, eu faço desse jeito, e a gente fica tentando negociar com Deus. É o que Pedro tentou fazer. Ele teve sorte, que Jesus estava interessado nele, havia um interesse muito forte, o investimento foi alto, e Jesus disse assim: vou deixar agora, eu vou aceitar a proposta desse rapaz. Abraão saiu, e Deus disse: vá para uma terra que eu te mostrarei. E ele foi. José perdeu tudo, perdeu os irmãos, perdeu o pai, perdeu tudo, perdeu a juventude dele. Você tem noção o que é o valor de uma juventude? José entrou com 14 anos dentro daquela cadeia. Sabe, com 17 anos José entrou naquela cadeia. José saiu de lá 14 anos depois. Tem noção o que é você perder 14 anos da sua vida dentro de uma prisão, sem nem ter cometido crime? Frustrado por ter sido humilhado, por ter sido vendido, por ter sido enganado, por ter sido traído, mal amado. José era um homem frustrado, era um potencial ao suicídio. José precisaria de ter uma sessão de 1000 anos com terapeutas, para tentar superar essas perdas que ele teve. José perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu todo mundo, irmãos. Mas Deus devolveu a José tudo de novo,
porque eu entendo que quem perde aqui é honrado por Deus. Essa noite Deus está nos ensinando. Deus não está dizendo para você, você tem que se contentar com as perdas, não. Deus está nos dizendo que precisamos aprender a aceitar a vontade de Deus na vida da gente. Quem perdeu pessoas aqui na pandemia? Pronto, você sabe que você não perdeu. Deus levou elas, era vontade de Deus, era um plano de Deus. Eu sei que a dor da perda é insuportável, eu já perdi muita gente, papai, mamãe, meus avós, irmãos. A dor da perda só sabe quem passa, mas ninguém morre porque perdeu ninguém, irmãos. A vida continua, nós vamos aprendendo a superar, a se fortalecer. A próxima perda que vir, você já está preparado para ela também, porque você já perdeu, então a dor é a mesma, a dor sempre é a mesma, ela nos pega de surpresa, mas ela é uma dor suportável. E eu vou finalizar a mensagem essa noite. Eu poderia passar a noite aqui, viu, pastor, citando só exemplos na Bíblia de pessoas que perderam e ganharam. Olha a preocupação de Davi. Davi era rei, sim ou não? Riqueza, poder e glória. Tudo que veio para Salomão veio por causa de Davi. Sabia disso? Sabia que foi uma promessa que Davi fez à mulher dele? E você sabia que Salomão recebe toda a estrutura de bênçãos do reino de Davi? Tudo que Deus prometeu a Davi, Deus deu a Salomão. Deus não deu a Davi o que deu a Salomão, por quê? Porque através de Davi, Deus prometeu para dar para Salomão. Se você não vai construir, quem vai construir é Salomão. Eu vou dar riqueza, poder e glória. Mas quando Davi pecou, quando Davi fracassou, ele perdeu a dignidade, perdeu o respeito, ele ia perder o reino dele, estava perdido. Sabe a única coisa que Davi pediu de volta para Deus? Capítulo 51 do livro de Salmos, ele disse: não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a devolver a alegria da salvação. Estou falando de salvação, quem pode entender isso aqui nesta noite? Estou falando de reino dos céus. Davi disse: eu posso perder tudo, mas uma coisa que eu não posso perder é a alegria de ser salvo. Perca tudo nesta vida, querido, mas não perca a sua salvação. Lute por ela, não troque ela, não abra mão dela. A tua salvação é a coisa mais importante. Jesus disse: perca amigos, deixe pai, deixe mãe. Está aqui no texto. Aquele que não deixar pai, não deixar mãe, não deixar filhos por amor de mim, não é digno de mim. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está nos ensinando a importância de ganhar a salvação a custo de perder qualquer outra coisa. Tudo que você tem é importante, mas a salvação é superior a tudo que você tem. E eu finalizo essa mensagem essa noite dizendo: do que aproveitaria o homem? Versículo 36. Do que aproveitaria o homem ao ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Você viu o tanto de gente rica, famosa, que morreu com Covid? Cheio de dinheiro. Não estou aqui, irmãos, alimentando, fomentando nenhum tipo de sentimento de alegria pela morte de ninguém, não. Eu estou exemplificando, porque a perda deles serviu de lição para muitos de nós. Valorize a vida, valorize o perdão, passe a pedir perdão com mais frequência, porque você não sabe que amanhã, ou você ou alguém que você magoou vai embora. Busque a Deus mais, porque você não sabe. Hoje nós estamos aqui no culto, quantos pastores, eu e o pastor perdeu muitos amigos. Só na Assembleia dos Montes aqui, que é a igreja que eu fiquei mais de 12 anos, eu perdi para mais de 13 pastores, amigos, companheiros, que eu não vou ver mais.
que eu não vou sentar no púlpito para assisti-lo pregando mais. Mas o que que isso? Por que isso não me afeta? Porque eu sei que já já nós vamos estar lá junto com ele. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Irmãos, o Covid nos ensinou que isto é imprevisível. A morte pode chegar a qualquer momento. Jovens, velhos, ricos, pobres, famosos, pessoas indoutas, pessoas, qualquer pessoa está vulnerável a morrer. E aí o Senhor está dizendo para nós precisamos estar preparados. Então hoje, deixa eu dizer uma coisa para você aqui, eu finalizo fechando a mensagem. Já finalizei. Vou dizer uma coisa para você aqui, hoje ninguém está preocupado mais em terminar a faculdade. Ninguém está preocupado mais em terminar de pagar aquela casa. Sabia disso? Porque o futuro está imprevisível. O futuro não é mais o mundo não é mais o mesmo. Depois do Covid, o mundo mudou. A nossa realidade, a nossa rotina acabou. Estamos nos readaptando. Já quando eles disserem, pandemia acabou, a gente volta para o dia a dia com uma rotina diferenciada. E a gente volta pensando, refletindo, dizendo, será que eu posso continuar planejando para daqui mais 10 anos? Daqui 20 anos? Irmãos, faça exatamente as coisas que você continua fazendo. Continue fazendo as coisas, planejando as mesmas coisas, mas não se apegue a estas coisas. Faça tudo o que você está fazendo, mas faça esperando o dia da salvação. Curva sua cabeça nesta noite, em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Talvez você está vivendo, eu vi aqui algumas pessoas levantaram as mãos que perderam entes queridos. Eu falei sobre perdas aqui esta noite, e eu queria orar ao Senhor nesta noite pela sua vida. Senhor nosso Deus, eu quero, Senhor, nessa noite clamar a Ti, Senhor, pedir, suplicar ao Senhor, pelo poder do Evangelho, Senhor, pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, ninguém entende mais de perdas do que o Senhor. Ninguém entende mais, Senhor, de abrir mão de coisas do que o Senhor. O Senhor abriu mão do céu, abriu mão do seu trono de glória. Muitos de nós passamos por perdas irreparáveis, Senhor. Perdas, ó Deus, que nos frustraram, nos deixaram abatidos, nos deixaram angustiados, tiraram a nossa esperança. Alguns de nós chegamos a questionar, Senhor, até sobre a soberania do Senhor, ó Pai querido, sobre o poder de cura, Senhor. Muitos de nós clamamos ali no leito de morte de algum ente querido, para que o Senhor fizesse um milagre, o Senhor não fez. E ele agora está questionando, está chateado, está triste, está com o coração, Senhor, pesado. E essa noite eu te peço, Senhor, que o poder de Cristo, do capítulo 14 de João, Senhor, venha sobre cada um deles nessa noite, tirando essa bagagem, tirando, Senhor, o peso, Senhor, a dor, tirando a tristeza, a frustração, ó Pai, tirando, ó Deus, esse espírito de falta de esperança, Senhor, de confiança, e que a Tua graça, meu Senhor, possa sustentá-los, ó Pai, através do poder do Evangelho, que a Tua graça, Senhor, no nome de Jesus, possa, Senhor, mantê-lo de pé, e fazê-lo forte cada vez mais, Senhor, nos ensinando que as perdas não é o final, Senhor, mas sim pode ser o começo das coisas, pode ser o começo de uma nova história, Senhor. E eu te peço nessa noite, ó Deus, que essa palavra possa, Senhor, ter penetrado na nossa alma, e que nós possamos sair daqui, Senhor, com o sentimento, ó Deus, de que a perda é necessária, porque o ganho, Senhor, está garantido pelo poder do Evangelho e da Tua palavra. Senhor nosso Deus, eu te agradeço, Senhor, pelos ouvintes aqui esta noite, ó Pai. Te agradeço pela mensagem revelada, Senhor. Te agradeço, ó, pela palavra que o Senhor nos trouxe essa noite, ó Pai, porque o Senhor tocou na nossa necessidade de ouvir isto. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor nessa noite, ó Pai, fortaleça cada um que aqui está, e que a partir de agora, Senhor, que a vida vai seguindo o rumo cotidiano, Senhor, novamente o Senhor possa nos dar força, que possamos voltar, Senhor, dessa pandemia diferenciados, fortes, Senhor, aleluia, Senhor, e possamos ser tão fortes ao ponto de fortalecer os outros que não estão podendo, Senhor, estar nos cultos.
Senhor, nos ajuda, e não somente a nós, ó Deus, mas aqueles que não puderam vir ao culto, mas estão assistindo através da live, estão assistindo, Senhor, através da transmissão, ó Pai, do outro lado, Senhor, nas redes sociais, que o Senhor possa visitá-los, ó Deus, e o mesmo peso da Tua palavra que aqui, Senhor, surtiu, possa surtir também lá do outro lado, na vida de cada um, como que se estivessem aqui esta noite, ouvindo a Tua palavra. É tudo que eu te peço em nome de Jesus, amém. Quantos podem nessa noite dar uma salva de palmas para Jesus?